Olá, querido irmão, querida irmã. É uma alegria muito grande estar com você em mais uma reunião mensal, uma reflexão da nossa reunião do Apostolado da Oração. Seja muito bem-vindo você que é membro do Apostolado da Oração, do Movimento das Mães que oram pelos filhos, as equipes de Nossa Senhora, todos os movimentos. Que Deus abençoe a você. E hoje a leitura da Palavra de Deus e a reflexão se dá em torno do texto de Gênesis, no capítulo 2, nos versículos de 4 a 17. E a Palavra de Deus vai nos dizer assim: no tempo em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. O Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores, formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, que lá se dividia, formando 4 braços. O primeiro chamava-se Fison, rodeava toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro o ouro dessa terra, na qual se encontraram bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, rodeia toda a terra de Cute. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Ásia. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, terás que morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, esta narrativa que nós acabamos de ouvir aqui, tirada do capítulo 2 do Gênesis, fala da criação do homem. Deus realizou aqui o que nós chamamos, segundo a leitura de Paulo, uma kenosis. Deus se rebaixou até o solo e formou o homem, a humanidade. Adão, o homem do solo. Ele se rebaixou e, assumindo características, formas, ao modo de homem, ao modo de um oleiro, de um escultor, de um artista, ele teceu o homem. Todo o corpo humano Deus teceu. Naquela matéria bruta, da argila, do barro, Deus teceu cada veia, cada neurônio, cada fio de cabelo, cada célula. Deus teceu na sua grandeza. O grande artista, o Senhor Deus, fez esta maravilha, o homem. E naquele tempo em que o Senhor fez o céu e a terra, como vai dizer o autor sagrado do livro do Gênesis, não havia nenhum arbusto, nem árvore, nada sobre a terra, mas passava ali um rio,
uma água, torrentes de água que passavam sobre os 4 cantos da terra, que se dividiam em 4 partes, os 4 rios que nós ouvimos neste texto, neste momento. E aí, meus irmãos, esta água é a água da vida, é a água do Espírito que gera vida. A água e o sopro da vida, o ruá, que o Senhor Deus soprou sobre as narinas daquele boneco de argila chamado Adão. Deus soprou sobre as narinas daquele boneco que então viveu para cumprir a vontade do Senhor Deus. E aí, meus amados, é muito bonito essa passagem da Sagrada Escritura, porque o Senhor ainda coloca algumas condições, que o homem foi criado para cultivar aquilo que estava ao seu redor, desfrutar da natureza, das coisas que a natureza oferece, dos frutos das árvores, das águas dos rios, dos raios solares, do calor, do frio. Tudo isso o homem foi chamado a desfrutar, mas o Senhor colocou um limite entre a natureza criada e entre a criatura, também por Deus criada. A única condição é a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Mas, meus amados, nós sabemos aonde vai, para onde vai o contexto. Depois, Deus retirou do lado de Adão, do homem, da costela, aonde sustenta a costela, o lugar que sustenta, a coluna, tirou a mulher, aquela que sustenta. E depois, este homem e esta mulher pecaram porque comeram do fruto. E aí, meus amados, quando o Senhor disse que se eles comessem, eles teriam que morrer, no caso o homem, se ele comesse da árvore do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria que morrer, e de fato o homem morreu. Porque a desobediência nos afastou de Deus, e por causa disso nós herdamos este afastamento que nós chamamos de pecado original. Mas, meus amados, morrer aqui significa desobedecer a Deus. Morrer aqui significa deixar Deus de lado, e tanto que quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele percebeu, o homem e a mulher perceberam que eles estavam nus e teceram folhas para tampar a vergonha. E eles tiveram medo, e quando ouviram os passos do Senhor no jardim, eles tiveram medo e se esconderam. E aqui está a morte. A morte que o Senhor diz aqui é exatamente aquela morte que nós somos convidados a entender, porque somos distanciados de Deus, porque nós mesmos nos distanciamos, e esta é a morte. Longe de Deus, meus amados, fora de Deus não há vida. Ele é o autor da vida. Ele é o Criador. Deus é o sol que ilumina tudo, que aquece a tudo, responsável pela termodinâmica. Deus é também o ar que nós respiramos. Deus é o sopro que deu às narinas do homem a vida. E morrer aqui significa se distanciar de Deus. Significa negar a vontade de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus fez, que é a própria criação. Significa se negar como criatura. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que este ano sirva para nós, esta primeira reflexão ainda no mês de janeiro, sirva para que nós possamos entender, que essa reflexão neste ano sirva para que possamos entender que o Senhor nos convida a obedecê-lo, a viver segundo a tua palavra, segundo o teu mandamento, segundo a tua vontade.
E por fim, meus irmãos, essa água que jorra, esses 4 braços, esses rios que foram denominados aqui, que sejam para nós sinônimo de vida. E aquelas joias raras, essas pedras bonitas, o ônix, o ouro, tudo isso que tinha ali por conta dessa graça de Deus que jorrava, que é os rios naquele contexto, são também para nós hoje os dons que Deus nos concede, que Deus nos oferece. Por isso que Deus te abençoe neste ano, neste mês de janeiro, que tanto começa, que começa já, né? Cheio da graça de Deus, o ano da esperança. Talvez você tenha perdido a sua esperança, tenha se tornado uma pessoa que não mais acredita em Deus, que perdeu a capacidade de rezar, que não consegue mais perdoar, que não consegue fazer aquele movimento de perdoar, de pedir perdão, mas eu te digo nesta mensagem, nesta reflexão, ainda é tempo de acreditar em Deus. E nós sabemos que depois dessa morte, alguém precisou dar também a vida, precisou morrer. E esse alguém é Jesus. E Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa força. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a única verdade. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até o mês que vem.